Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco de como foi meu processo de emagrecimento, como eu perdi quase 20 quilos. Mas antes de eu compartilhar tudo isso com vocês, já deixa um joinha aqui nesse vídeo. Também inscreva-se aqui no meu canal para você estar por dentro de tudo que eu postar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque eu vou compartilhar com vocês um pouco desse processo que eu vivi ao longo da minha vida. Talvez tudo que eu passei você esteja passando e o que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo possa ajudar você a não só perder peso, mas também a ter mais qualidade de vida, poder comer de forma mais saudável e não enxergar mais a comida como sua inimiga. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Juliana Reis. Sou natural chef, estou concluindo nutrição no UFMT e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, de tudo que eu vivi. Eu sempre fui aquela criança fofinha, gordinha e no início, né, desde bebê, aquilo é muito legal, é fofinho. Mas aí quando eu estava com 7 anos, minha mãe viu que eu estava bem acima do meu peso para minha idade, visualmente, assim, olhando já dava pra perceber. E ela ficou preocupada de eu estar já com alguma doença crônica não transmissíveis e não deu outra. Com 7 anos, eu fui endocrinologista, fiz uma bateria de exames e meus pais descobriram que eu estava com meu colesterol muito elevado. Como eu morava no interior, a minha família é aquela família que vivia na roça, na casa dos meus avós. Eu fiquei muito, passava muito tempo com a minha avó. Então era só aqueles comidão bem pesado, com banho de porco e tudo mais. E eu era uma criança apetitosa e não tinha muito restrições. Devido a esses hábitos alimentares, eu comecei a ganhar muito peso. E aí quando a minha família foi ver, eu estava com colesterol assim mais elevado do que uma taxa para adulto, sendo que eu só tinha 7 anos de idade. Além disso, nessa mesma época eu fui diagnosticada com hipotireoidismo, ou seja, uma disfunção na minha glândula da tireoide que não libera, corretamente os hormônios T3 e T4, consequentemente o metabolismo fica mais lento e isso ajuda bem mais no ganho de peso. Mas hoje, vendo o que era para ter me ajudado, acabou gerando uma série de transtornos ao longo da minha vida inteira e eu vou explicar para vocês. Com isso eu comecei a fazer várias dietas, eu fui em diversos profissionais, eu ia em endócrino, nutricionistas, fazia dietas por um período, tinha resultado, engordava tudo de novo. E o tempo foi passando, eu estava ficando cada vez mais obesa. E por quê? Se eu estava fazendo tratamentos. Hoje em dia a nutrição evoluiu muito, mas naquela época se passava dietas restritivas para perder peso realmente e não introdução de hábitos saudáveis para uma criança. E aí minha mãe sempre fazia de tudo, fazia minha comidinha certinho, mas era assim, você não pode comer doce, não tinha exceções. Você não pode comer doce, você não pode comer isso, o arroz é só isso. Hoje é comprovado cientificamente que essas dietas elas geram mais compulsão alimentar, maior desejo por doce, porque o nosso cérebro não foi adaptando, não foi um processo de reeducação alimentar. De repente tira aquilo tudo que você está acostumado a comer, restringe e o cérebro fica o tempo inteiro pensando em comida, pensando naquelas comidas justamente que são proibidas. Desde a infância eu comecei a criar compulsão alimentar. Ou seja, se eu ia numa festa, em algum evento, eu queria comer de forma excessiva para descontar todo aquele período que eu ficava sem comer. Muitas vezes, como era cidade pequena, eu comprava um monte de doce e comia tudo de uma vez, de forma compulsiva. Não era nem por desejo de comer o doce, sentir o prazer de apreciar aquele doce. Era de querer comer de forma exagerada, descontrolada. E isso teve consequências na minha vida. Acho que foi o ápice, que eu estava mais obesa, foi com 12 anos de idade. Então, assim, eu estava muito, muito acima do peso, porque envolveu não só esses transtornos, mas também problemas emocionais. Tudo isso me machucava demais, porque eu estava com problemas familiares e eu descontava tudo em comida. Aí eu continuei fazendo diversos tratamentos, mas só quando eu estava com mais ou menos 14 anos de idade, me tornando mocinha e tudo mais, que eu comecei a me preocupar mais e tentar ter mais controle por esses episódios de compulsão, por essa vontade de comer de forma exagerada. Comecei a praticar atividades físicas e comecei a perder peso. Com isso, essa preocupação com a estética, esse medo de rejeição, porque é uma fase muito complicada, a adolescência, eu já tinha sofrido muito, muito na infância. Para vocês terem ideia, desde os 9 anos de idade, eu não conseguia entrar numa loja e comprar uma roupa para criança, não tinha mais. Eu já usava roupa manequim adulto. Então eu já tinha sofrido muito e na adolescência, a partir dos 14 anos, eu comecei a me cuidar mais.
Porém, não foi um cuidado preocupado com a saúde, mas sim com a estética. Aos 15 anos, eu vivia nesses altos e baixos, comecei a ter, né, de fato, bulimia. Acho que até antes, mas antes eu não percebia. E a bulimia, ela é a preocupação excessiva com a comida. Pessoas que tentam descontar em exercício físico porque comeu muito, já é bulimia também. Não é só o fato de você vomitar, mas eu, além dessa preocupação excessiva, né, de se um dia eu comesse muito, eu tomava laxantes, eu induzia vômito. E com o tempo, essa prática começou a ficar muito frequente. Eu falava, eu vou parar, só quando eu comer muito. Mas é uma doença, é um transtorno e começou a ficar muito frequente. Então, se antes eu vomitava uma vez ou outra quando comia muito, isso começou a acontecer toda semana. Depois, diariamente, depois 3 vezes ao dia, que chegou ao ponto de minha garganta ficar tão machucada, de machucar tanto a minha garganta, que eu não conseguia engolir os alimentos. E foi aí, que já tinha uns 3 anos que eu estava afundada na bulimia, que eu fui falar com a minha mãe, e aí a gente procurou ajuda, né? Eu comecei a cuidar mais disso, descobri também que eu estava com muita anemia. E pra quem não sabe, a bulimia ela não é visível, porque muitas vezes a gente come muito, vomita, não emagrece. Então, geralmente as pessoas que têm a bulimia, ao contrário da anorexia, elas têm um físico normal, elas não estão muito magras. E depois de algum tempo, por mais que eu consegui controlar a bulimia, ela voltava, ela sempre retornava. Quando tinha uma festa eu exagerava, meu estômago parecia que não conseguia segurar mais quando eu comia em excesso. Então, vez ou outra, isso voltava. E como tudo mudou? No ano de 2017, eu entrei no curso de nutrição na UFMT e ainda tinha muitos problemas com o meu corpo, com a minha alimentação. Eu vivia entrando e saindo de dietas, porém eu sempre estava ganhando peso. Eu culpava a minha genética, eu culpava tudo, culpava a comida, achava que eu não tinha condições de perder peso, que tinha de errado comigo. Gente, então assim, foi uma vida que eu me torturei muito, muito, muito mesmo. Eu lembro quando eu era criança, toda vez que eu via uma estrela cadente, eu pedia pra ser magra. E teve diversas fases na minha vida que eu consegui sim estar mais magra, mas eu nunca estava satisfeita. Então esse é o problema do mundo da dieta, do mundo de querer alcançar um padrão, porque nós somos indivíduos únicos. Cada um tem um fisiotipo diferente. Então, querer nos encaixar em moldes é impossível. E se você tem esse pensamento, para você querer viver de forma saudável, você querer olhar no espelho e se sentir satisfeito, primeiro você tem que sair desse ciclo das dietas restritivas, porque senão você nunca vai estar satisfeita. Então, foi uma vida de sofrimento. Até quando eu estava mais magra, eu não conseguia me enxergar mais magra, eu tinha uma distorção enorme de imagem. E eu só percebi que eu estava bem mais magra depois que eu engordava o dobro e minhas roupas não serviam mais. E aí eu via que eu estava magra e tinha engordado. Daí o pânico era total, queria passar fome. Sempre uma loucura atrás da outra que dava resultado sim a curto prazo, mas depois eu não conseguia sustentar aquilo, voltava tudo de novo e pior. E em 2017 entrei no curso de nutrição. Quando foi no ano de 2018, acho que foi um ano muito difícil pra mim. Eu não dormia bem porque eu trabalhava muito, eu já trabalhava com alimentação saudável e eu estava muito acima do peso. Porque assim, eu não tinha uma rotina saudável, mas que às vezes eu comia comida saudável, eu não tinha uma rotina saudável, fui ganhando cada vez mais peso. Isso me fazia sentir mal, porque como que eu vou falar para as pessoas que eu trabalho com alimentação saudável, que eu faço nutrição, se eu estou tão acima do peso? E aquilo me deixava muito mal, apesar de não transparecer. Quando foi no início do ano de 2019, eu falei, esse será o meu ano. Vai ser um ano que eu não vou fazer dieta louca, não vou fazer dietas restritivas. Eu vou entrar na academia, vou treinar certinho. Foi isso que eu comecei a fazer, uma reeducação alimentar, comecei a cuidar do meu corpo, comecei a treinar. Mas atrás de toda aquela saúde, ainda tinha muita preocupação com a comida. Tinha, sim, dias que eu comia demais, eu não tinha muito controle alguns dias, mas estava mudando minha vida, mudando meus hábitos alimentares. Esse mesmo ano eu já tinha perdido, assim, uns 12 quilos, estava super satisfeita com o meu
com o meu processo, né? Ainda faltava bastante para atingir a minha meta. E nesse exato ano eu engravidei do Miguel. Gente, aí quando eu engravidei, eu fiquei assim, meu Deus, agora vai tudo por água abaixo. Meu corpo já não tá aquelas coisas, vai acabar. E aí eu fiquei muito preocupada com isso. Eu peguei e falei pra mim mesma, meu Deus, olha o que você tá fazendo. Você vai gerar uma vida, Deus tá te dando esse presente. E você tá preocupada com o seu corpo. Você tem que preocupar agora com a saúde desse bebê, pra ele nascer bem, pra você ter uma gestação saudável, sabe? Aí eu caí em mim. Falei, não, a partir de hoje eu vou cuidar da minha gravidez. Não vou ficar com neura, com corpo, com dieta. Então, assim, foi uma gestação super saudável, né? Cuidei bastante, não fiquei com tanta neura. Mas aí veio a pandemia logo no final da gestação. Então, assim, tudo que eu não tinha engordado no início da gestação, no finalzinho, eu comia demais, muita massa. Então, eu comecei a ganhar bem mais peso no meu último trimestre. Mas eu tentava sempre manter a calma. Quando o Miguel nasceu, eu lembro que eu cheguei do hospital e eu fui pesar. Vi que não tinha perdido quase nada. E aquilo me deixou muito mal. Mas aí eu resolvi erguer minha cabeça e falar, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar, eu vou conseguir vencer tudo isso. Eu fiz errado a vida inteira, porque se não deu certo é porque eu tava fazendo errado. Então eu comecei a estudar mais sobre os alimentos funcionais, comida de verdade. Entendi assim que a quantidade é importante, mas a qualidade é fundamental. Comecei a entender os sentidos do meu corpo. E ano passado, o Miguel já ia fazer 1 ano. Eu já tinha emagrecido bastante, porém eu olhava para o meu corpo e eu ainda não estava tão feliz. E foi quando eu comecei a tentar fazer exercícios em casa, comecei a estudar ainda mais os alimentos, para ver como que eu fazia para me ganhar mais massa magra, perder mais gordura corporal. Eu fui numa nutricionista e quando eu fiz a biopedância eu ainda estava com a gordura corporal muito grande, muito elevada. A gordura estava 44% e massa magra muito baixa, estava com 23%, 20%, sabe, muito baixinho. Mas aí eu comecei a ver quais alimentos que ajudavam a ganhar mais massa magra, porque muitas vezes nós achamos que é só comer mais proteína, mas o nosso corpo é muito mais complexo. Como eu já trabalhava com alimentação saudável, também comecei a fazer um curso de formação em Natural Chef para aprender receitas saudáveis mais gostosas e ao mesmo tempo estratégicas. Como eu não tinha disciplina para treinar em casa ou fazer uma caminhada, eu vi que eu precisava entrar numa academia. Em agosto do ano passado eu comecei a treinar. E assim, eu já tinha emagrecido bastante, eu vou deixar a foto para vocês verem aqui embaixo. E assim que eu comecei a treinar, iniciei a suplementação com whey protein e creatina também. Além disso, eu comecei a preparar shots, receitas de chás, que tinha ali um potencial mais termogênico. Em 2 meses de academia, eu já tinha conseguido bons resultados. Só que eu vi que tinha empacado, eu queria melhorar ainda mais. Foi quando eu pensei em personal, porém, tem um professor para você, um custo bem elevado. Consegui com uma colega a indicação de um personal que ele dava consultoria online. Ele avalia a postura, o horário que você tem disponível para treinar, o seu objetivo e tudo mais. Então, assim, foi um anjo também que me ajudou nesse processo. Para quem quiser conhecer o trabalho dele, eu vou deixar o arroba dele aqui, é o treinador Bruno Corá. E no meu primeiro trimestre treinando com ele, mesmo nem sempre eu me dando 100% ali, eu me dava pelo menos 80%, sabe? 80% garantido que eu estava fazendo certo. Tanto na alimentação quanto nos treinos, o meu foco era dar pelo menos 80%. Se eu pudesse dar 100 numa semana, ok, eu dava o meu melhor. Mas tinha dias que não conseguia e eu não deixava a síndrome do jaquê bater em mim. A síndrome do jaquê, se você não conhece, simplesmente começa: já que comi muito essa semana, final de semana eu vou comer pizza e tomar sorvete. Já que não treinei, vou comer bastante, porque semana que vem eu vou pegar firme. E nisso você destrói todo o processo que você vem construindo. Por isso, essa mentalidade, não querer sempre ser perfeita na alimentação, nos treinos, é o que mais tem me ajudado. Porque quem busca demais a perfeição acaba que procrastina, erra e se distancia cada vez mais do objetivo que está almejando. E outra coisa muito importante que antes eu não fazia é tirar o foco da balança um pouco, porque o nosso peso tende a mudar muito, de 2 a 3 quilos por retenção hídrica. Além disso, muitas vezes quando você começa a treinar,
você para de perder peso. Mas se você vai fazer uma bioimpedância, você vê que a sua composição corporal está mudando. Para quem não sabe, 1 kg de massa magra e 1 kg de gordura tem volumes completamente diferentes. Então a melhor forma de você avaliar se você está tendo resultados é experimentando roupa. Se você tem uma visão distorcida de você mesmo, se filme sem murchar a barriga, de lado, de costa. Isso te ajuda a ter uma percepção melhor da sua evolução. Eu confesso pra vocês que muitas das vezes, quando eu tirava foto e ia comparar, eu me surpreendia muito. Eu ficava, gente, mas esse mês eu nem fiz tudo certinho, eu comi tal coisa, fiz tal coisa. Nada melhor do que você ser sua maior comparação, nada melhor do que você ser sua maior motivação. E pra finalizar esse vídeo, eu vou falar pra vocês algumas coisas que me ajudaram muito nesse processo. Além das atividades físicas, evitar alimentos industrializados, dá prioridade a alimentos mais naturais, tem uma alimentação rica em folhas, dá preferência sim para carnes mais magras. Se você comer uma carne mais gorda um dia ou outro, tudo bem, mas dá mais preferências para cortes mais magros. Eu não cortei açúcar da minha vida, mas dou preferência sempre para utilizar um açúcar demerara, que ele não tem química lá no meio, ou um açúcar de coco, em pouquíssimas quantidades, em alguma receitinha doce ou outra. O café, eu já tenho o hábito de tomar sem açúcar, eu não tenho hábito de ficar tomando sucos. Mas se você é uma pessoa que, principalmente quando está de TPM, ou quando inicia uma dieta, sente uma vontade exagerada de comer doces, comer só adoçantes, não é interessante, até porque quantidades muito elevadas de adoçantes causam uma fermentação ali no estômago. Em outro vídeo eu vou falar disso pra vocês. Então, intercale um pouquinho de açúcar com um adoçante natural. Se é formiguinha, gosta muito de açúcar, dê preferência por alimentos ricos em triptofano, como a banana, a canela, o coco. Além disso, eu tenho alimentação rica em fibras, tanto de frutas quanto fibras solúveis, aveia, grãos, linhaça, chia. Então sempre tento estar incluindo essas fibras na minha rotina, no meu dia a dia. Comecei a me atentar mais com a minha hidratação, então eu bebo bastante água ao longo do dia. Muitas vezes quando você acha que está com fome, você vai na geladeira, beba um copo de água primeiro, vê se realmente você precisa comer, se você está com fome. Evite colocar na sua casa alimentos que vão te distanciar do que você precisa. Além disso, é muito importante que você tenha uma rotina organizada com a alimentação que você deseja ter. Se você trabalha fora ou tem uma vida muito corrida, é fundamental que você se organize para ter todos os dias comida saudável. Se você não se organiza, você vai comer o que tiver na sua frente, você vai comer o que foi oferecido. Então, a organização é fundamental. E por fim, respeite todos os sinais do seu corpo. Seu corpo ele é muito inteligente. Muitas pessoas vivem ressecadas, têm excesso de diarreia, têm má digestão constantemente e acham que isso é normal. Isso são sinais que seu corpo está emitindo para você que algo na sua alimentação não está legal. Investigue se tem algum alimento ou ingrediente que esteja fazendo mal para você, para o seu intestino, porque para alcançar os seus objetivos, o seu corpo precisa estar funcionando de forma regulada. Então, antes de começar qualquer reeducação alimentar, qualquer dieta, qualquer tipo de alimentação, é muito importante que você coloque o corpo em ordem. Faça exames, busque um profissional que investigue se você tem alguma alergia ou intolerância alimentar. Quando você começa a ouvir melhor o seu corpo, respeitar os sinais que ele dá, você consegue com maior facilidade alcançar seus objetivos. Isso tudo foi um pouco da minha história, como foi esse processo de emagrecimento. Se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que esse assunto é do seu interesse, então busque sempre estar me acompanhando. E eu criei um curso muito bacana em que eu consegui reunir todos os meus conhecimentos com alimentação saudável, funcional, alimentação consciente, para ajudar as pessoas que, assim como eu, sofrem há muito tempo com excesso de peso, vivem fazendo dieta, já está até conformada que nunca vai conseguir perder peso, nunca vai conseguir ter um corpo mais saudável. E se Deus quiser, muito em breve eu vou estar abrindo novas inscrições para esse curso online que chama Kinutri. Por isso é muito importante que você esteja me acompanhando, fique de olho para quando abrir inscrições. Se você tem interesse de mudar sua vida, seu corpo, seus hábitos alimentares, você consiga se inscrever. E é isso, gente. Se vocês gostou, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui seu comentário que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.